esposa de Salomão e mãe de Roboão. Quem foi Naamá na Bíblia? Naamá foi a esposa do rei Salomão e a mãe do seu filho herdeiro, Roboão. Na Bíblia, Naamá é citada brevemente, apenas nas referências ao seu filho, após este suceder Salomão no trono de Israel. No entanto, biblicamente, a história de Naamá é um tanto desconhecida. Oferece poucos detalhes sobre sua vida e experiências. Como esposa de Salomão e mãe de Roboão, seu papel nos eventos daquele tempo foi inegavelmente significativo. No entanto, a Bíblia oferece poucos detalhes sobre sua vida. O casamento de Naamá com o rei Salomão, acredito que foi um momento histórico e polêmico, apesar que a Bíblia Sagrada fala brevemente a respeito de como ocorreu a união. Seu casamento foi significativo na medida que violava as leis mosaicas que regiam as alianças matrimoniais de Israel. Acredita-se que Roboão nasceu antes de Salomão começar a reinar. Consequentemente, isso significa que o casamento entre Salomão e Naamá deve ter ocorrido durante o final do reinado de Davi. Por isso, alguns estudiosos acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio rei Davi. Isso, inclusive, levanta a forte possibilidade de que Naamá pode ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas não podemos ter a certeza disto. Naamá é mencionada como mãe do sucessor de Salomão, Roboão, sugerindo que ela desfrutava de um certo grau de importância naquele reino de Salomão. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolherá de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamá, amonita. Obviamente, isto teve a ver com a sua posição como rainha-mãe, mas, ainda assim, não deixa de ser um fato curioso, considerando o tamanho do harém de Salomão, que reunia 700 esposas e 300 concubinas. Ela foi a única esposa de Salomão citada pelo nome na Bíblia. Mesmo a Bíblia não falando muito sobre Naamá, alguns estudiosos acreditam que ela teria sido a mulher amorosa e dedicada, considerando o significado de seu nome, agradável. Outros relacionam Naamá como a Sulamita citada na poesia de Cântico dos Cânticos de Salomão, mas não há nenhuma evidência sobre isto. O que de fato a Bíblia diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita. Porém, diz também que as esposas estrangeiras de Salomão influenciaram ele à idolatria. Esse comportamento dele se casar com várias mulheres ia contra a instrução de Deus, como diz em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Esse versículo aconselha os reis a não tomarem muitas esposas para que seus corações não se desviassem. Mas tanto Salomão quanto seu pai Davi, que também teve várias esposas, foram exemplos de reis que quebraram essa regra, sugerindo que a prática poligâmica contribuiu para desvios morais em suas vidas. Entretanto, os amonitas estavam entre os povos que os israelitas não deviam se misturar. No entanto, Naamá, a esposa de Salomão e mãe de seu príncipe herdeiro, pertencia justamente a esse povo. Naamá, como foi dito, era amonita, o que sugere que ela nasceu e foi criada no reino de Amon, situado a leste do rio Jordão. As esposas estrangeiras de Salomão pertenciam a diversas nações, como os moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas.
A influência dessas mulheres levou Salomão a abandonar a adoração exclusiva a Deus, levando-o a participar de tradições pagãs e até a construir altares para deuses estranhos. Mas não tem como saber se Naamã esteve entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel e se ela incentivou Salomão a idolatrar. Sobre a família de Naamã, a Bíblia também, ela não fornece nenhum detalhe específico sobre o círculo familiar de Naamã. Contudo, a maioria dos intérpretes presume que ela devia ser uma princesa pertencente à casa de Nás, um rei amonita que foi derrotado por Saul, logo no início do seu governo, mas logo depois estabeleceu uma boa relação com Davi. Assim como a Bíblia não fala sobre a família de Naamã, contudo, também não fala sobre a sua infância e adolescência. Não fornece informações sobre o seu nascimento, seus pais ou seus primeiros anos de vida. Entretanto, sua origem é relevante, pois o povo de Amon tinha uma relação frequentemente conflituosa com Israel, e a lei mosaica proibia os israelitas de se casarem com amonitas. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Como já foi citado aqui, Naamã é a única mulher de Salomão que teve seu nome registrado na Bíblia. Acredita-se que Naamã era da linhagem de Jesus. A genealogia de Jesus, em Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17, segue a linha real de Davi, por meio de Salomão. Nesta genealogia, Roboão é mencionado em Mateus, capítulo 1, versículo 7. Portanto, Jesus é descendente de Roboão e, consequentemente, Naamã. A Bíblia não fala sobre os outros filhos de Naamã, além de Roboão. Ele, após a morte de Salomão, assumiu o trono de Israel, marcando o início de um reinado tumultuoso, que culminou na divisão do reino em dois: Israel ao norte e Judá ao sul, como diz em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 24. Contudo, mais tarde, Roboão fez o que era mal perante o Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Salomão casou-se com muitas mulheres fora do convênio, desobedecendo ao mandamento do Senhor. Algumas dessas esposas de Salomão começaram a incentivá-lo a adorar ídolos e afastar seu coração do Senhor. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão decidiu aumentar os encargos do povo. O povo se revoltou e se dividiu no reino do norte, Israel, e no reino do sul, Judá. Como consequência da iniquidade das pessoas, houve uma grande seca. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 e 24, aprendemos que depois da morte de Salomão, seu filho Roboão tornou-se rei de toda Israel. Jeroboão voltou a Israel, vindo do Egito, e juntamente com os outros, rogou que Roboão aliviasse os fardos que Salomão impuseram ao povo para sustentar seus muitos projetos de construção. Roboão decidiu, em vez disso, aumentar os fardos do povo. As 10 tribos que moravam no norte se rebelaram contra Roboão e fizeram de Jeroboão o seu rei, cumprindo as palavras do profeta Aias. Essa revolta causou divisão de reino, que foi dividido entre 2 reinos, do norte Israel e o reino do sul Judá. Como já foi dito, embora Naamã seja apenas brevemente mencionada na Bíblia Sagrada, sua presença é importante na linhagem real de Israel e Judá. Naamã é a única esposa de Salomão mencionada pelo nome na Bíblia e a única mulher mencionada na genealogia de Salomão a Roboão. Todos sabem que Naamã era amonita, mas obviamente ela poderia ter sido alcançada pela graça de Deus, assim como Ruth, uma mulher moabita que abraçou a fé em Deus de Israel e foi contada na comunidade da aliança. Sem dúvida, Naamã
poderia ser uma exceção às esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber, apenas uma suposição. Mas, apesar de tudo, Roboão, o filho da amonita Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus, no Novo Testamento. Portanto, seja como for, nada disso jamais esteve fora do controle de Deus, e as suas debilidades humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história.